Nascida em uma poderosa linhagem real amaldiçoada por endogamia, Margaret Teresa estava condenada desde o início. Enviada para se casar com seu próprio tio aos 15 anos, ela se tornou imperatriz do Sacro Império Romano, apenas para definhar em uma vida de doença, depressão e gravidezes intermináveis. Junte-se a mim enquanto exploramos a história dela. Infanta Margarita Teresa, ou Margarida Teresa em português, nasceu no Real Palácio Alcazar, em Madrid, no dia 12 de julho de 1651. Seu pai era o rei Filipe IV. Ele governava a Espanha 1621 após subir ao trono aos 15 anos de idade. Filipe era conhecido como Rei Planeta ou Rei Planeta. Isso porque o Império da Espanha se estendia ao redor do mundo naquela época, cobrindo a maior parte da América Central e do Sul, as maiores ilhas do Caribe, as Filipinas e a Ásia, e algumas pequenas partes da costa da África Ocidental. A mãe de Margaret era Mariana ou Maria Ana da Áustria, filha de Ferdinand III, duque da Áustria e imperador do Sacro Império Romano. Ambos os pais dela nasceram na poderosa casa de Habsburgo, uma dinastia que surgiu das ásperas terras fronteiriças da Suíça e Áustria na Idade Média. Com o passar dos anos, os Habsburgos começaram a conquistar grande parte da Europa, mas não principalmente através de guerras sangrentas, não. Bem, eles dominaram a arte do casamento como poder, forjando alianças que lhes permitiram conquistar vastos impérios. No final do século XV, eles herdaram o trono espanhol, tornando-se a força mais imparável da Europa, uma família cujo poder não conhecia limites. Os Habsburgos eram conhecidos não só por seu vasto império, mas também pela infame e perigosa obsessão com a endogamia. Geração após geração, eles se casavam dentro de sua própria linhagem, selando alianças ao custo de sua própria saúde. Essa tradição distorcida levaria a devastadoras consequências genéticas, incapacitando sua dinastia de dentro para fora. Margaret Teresa tinha pais que eram parentes próximos demais, além do que é considerado adequado. Seu pai era da ramificação espanhola da família, sua mãe do lado austríaco, mas a conexão deles era muito mais profunda. Porque em uma chocante demonstração de endogamia real, eles eram tio e sobrinha. Os laços de sangue próximos entre os pais de Margaret tiveram um custo. De seus 5 filhos, 3 morreram na infância. Apenas 2 sobreviveram, Margaret e seu irmão mais novo Carlos, conhecido como Charles em inglês. Mas a sobrevivência não significava salvação. Charles era a prova viva dos horrores do incesto. Em seus 20 anos, ele estava envelhecido prematuramente, calvo e atormentado por uma mandíbula grotescamente deformada. Sua mente murchava tão rápido quanto seu corpo, com sinais de demência precoce. Ele foi apelidado de o Encantado pelos contemporâneos, pois muitos acreditavam em seus problemas físicos e intelectuais. Eram o resultado de feitiçaria. Na verdade, o coeficiente de consanguinidade de Margaret e Charles era grotescamente alto, com algumas estimativas sugerindo que eles eram tão consanguíneos quanto filhos nascidos de irmãos. Até hoje, historiadores debatem se a condição de Charles era puramente genética, o trágico resultado de séculos de consanguinidade descontrolada ou algo mais. Margaret pode ter tido mais sorte, mas não foi totalmente imune. Embora muito mais saudável que seu irmão, ela carregava a maldição dos Habsburg à sua maneira, como veremos. Margaret foi criada no grandioso Palácio Real Alcazar, um mundo de opulência onde todos os caprichos eram atendidos por muitos empregados e servos. Por exemplo, a infanta frequentemente se entregava a doces e chocolates que ela tinha que esconder dos médicos da corte. No entanto, sob o luxo estavam as sufocantes restrições da corte de Madrid, onde cada movimento, cada palavra, cada olhar era ditado por uma etiqueta real complacente. Como princesa da poderosa dinastia Habsburgo, ela recebeu a melhor educação que o dinheiro e o poder poderiam proporcionar. Ela foi ensinada em várias línguas,
aprimorando-se em alemão para conversar melhor com seus primos Habsburgo do lado austríaco da família e aprender um pouco de latim, a língua sagrada do estudo e da Igreja Católica Romana, mas nenhuma educação poderia prepará-la para o destino que a aguardava. À medida que Margaret envelhecia, ela não podia ignorar a gritante diferença de idade entre seus pais. Bem, seu pai era quase 30 anos mais velho que sua mãe, mas se esse detalhe a perturbava, ela nunca demonstrou. À parte as diferenças de idade, seus pais a adoravam. Ela era a joia preciosa deles, a única criança verdadeiramente saudável que a união deles produziu, e eles a tratavam com carinho. Com seus traços delicados e espírito vivaz, Margaret cativava todos ao seu redor. Ela era o anjinho deles, um apelido sussurrado com adoração por familiares e amigos. Talvez seja por isso que seus pais encomendaram a um dos maiores pintores da Europa para imortalizá-la em um retrato deslumbrante quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Um retrato que se tornaria uma das pinturas mais famosas da história. A pintura de Velázquez era conhecida como La Família, a família. Hoje é chamada de Las Meninas, que significa as damas de companhia. Título mais adequado, pois mostra Margaret sendo atendida por vários empregados que arrumam seu vestido. Entre as muitas figuras capturadas na pintura, outra se destaca, Marie Barbola, uma cortesã com nanismo. Em uma época em que pessoas com sua condição eram reduzidas a entretenimento para a nobreza, Velázquez fez algo radical. Em vez de simplesmente retratá-la como uma piada, ele deu a ela profundidade, dignidade e um olhar penetrante que sugere um mundo interior complexo. Até mesmo Velázquez aparece na obra-prima, um observador silencioso do mundo luxuoso, mas rígido da corte espanhola. Outras pessoas são vistas em pinturas e espelhos em Las Meninas, incluindo os pais de Margaret. E essa não foi a única pintura famosa de Margaret. Velázquez pintou nada menos que 5 retratos da princesa em sua juventude, imortalizando sua beleza e elegância real. Na verdade, ela foi uma das jovens mais pintadas em toda a Europa moderna, construindo sua imagem de poder e prestígio, embora isso contrastasse com o triste destino que a aguardava. Pode parecer difícil de entender para as mentes modernas, mas na época em que Las Meninas foi pintada em 1656, quando Margaret tinha apenas 5 anos, já havia uma discussão crescente na corte espanhola sobre com quem ela se casaria. No mundo impiedoso da política real, o casamento nunca foi sobre amor, foi sobre poder. Emoções e desejos pessoais eram irrelevantes quando dinastias estavam em jogo. Como filha do rei da Espanha, Margaret não era apenas uma princesa. Ela era uma peça de xadrez de alto risco no brutal jogo da diplomacia europeia, seu futuro decidido muito antes de ela sequer entender. Por exemplo, em um momento houve uma sugestão de que ela poderia se casar com Charles Stuart, da família real inglesa. Ele foi restaurado ao trono inglês como Rei Charles II da Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1660, depois que a Inglaterra experimentou brevemente ser uma república nos anos 1650. Um casamento assim teria formado uma aliança improvável com os ingleses, quando França e Espanha rivalizavam amargamente pela dominação da Europa Ocidental. No final, Charles casou-se com Catherine de Bragança, uma noiva portuguesa, em 1662. O colapso das negociações para Margaret se casar com Charles Stuart foi principalmente devido à oposição do rei Filipe. Em vez disso, ele acreditava que sua filha deveria se casar com um membro da família Habsburg do lado austríaco. Ele parecia não mostrar nenhuma preocupação com o fato de que esse casamento aprofundaria a endogamia da família. Afinal, era simplesmente como os Habsburgos mantinham o poder em suas mãos. Quanto a Margaret, ela não tinha voz em seu destino. Quando as negociações entre Madrid e Viena começaram, ela provavelmente estava felizmente alheia às chocantes consequências que essa união traria.
Ela tinha apenas 11 anos quando foi anunciado na corte real que ela se casaria com Leopoldo da Casa de Habsburgo. Assim como sua mãe antes dela, Margarida agora estava destinada a continuar a tradição incestuosa dos Habsburgo e iria se casar com um parente muito próximo, um homem que era tanto seu primo de primeiro grau quanto seu tio. Leopoldo era o irmão mais novo de sua mãe e havia sucedido para se tornar arquiduque da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, e o imperador do Sacro Império Romano, em rápida sucessão no final dos anos 1650. Mesmo na Europa moderna inicial, existiam padrões sobre a idade mínima para o casamento de uma criança. Margaret foi prometida em casamento ao seu tio no início de 1663, mas foi considerada muito jovem para se casar naquele momento. Em vez disso, não foi até abril de 1666, época em que ela estava perto de seu 15º aniversário, que Margaret partiu de Madrid para viajar para Viena. Após uma turnê de 6 meses, a comitiva real espanhola chegou a Viena somente em dezembro de 1666. A cerimônia de casamento ocorreu em 12 de dezembro, poucos dias depois. Foi um evento magnífico, frequentado por muitos dos reais e dignitários mais poderosos da Europa, sem poupar despesas. E a grandiosidade não terminou aí. As celebrações continuaram durante 1667. No entanto, por trás do esplendor, um destino sombrio já estava se desenrolando. A vida de Margaret em Viena era peculiar e, por vezes, difícil. Para começar, ela e seu novo marido tinham um casamento estranho. Pode surpreender os ouvidos modernos, mas eles não tentaram ignorar seu estreito parentesco sanguíneo. Ela realmente o chamava de tio. Apesar dessa situação não ortodoxa, eles se davam bem. Eles compartilhavam interesses em comum, como arte e música. Leopoldo se esforçou para que Margarida se sentisse confortável em seu novo ambiente. Era comum para realezas como Margarida, ao deixar sua terra natal para se casar com um governante ou príncipe estrangeiro, levar consigo membros de sua antiga equipe doméstica. Então ela teria tido alguns rostos familiares ao seu redor na corte em Viena, enquanto se acostumava com sua nova vida. Talvez até mesmo algumas das pessoas que estavam lá em Madrid quando Velázquez estava pintando Las Meninas muitos anos antes. Apesar disso, Margaret permaneceu profundamente saudosa de casa, apegando-se às suas raízes espanholas e fazendo pouco para melhorar seu alemão. Com o passar do tempo, sua beleza outrora delicada começou a desvanecer. Sua tez ficou mais pálida, suas feições mais fatigadas e a característica mandíbula dos Habsburgos tornou-se mais pronunciada. O casamento também enfrentava outras dificuldades. Margaret engravidou logo após chegar em Viena e deu à luz a Ferdinand em setembro de 1667. Ele sobreviveu apenas por 3 meses e meio, falecendo em janeiro de 1668. A sorte deles pareceu mudar com o nascimento de sua próxima filha, uma menina, Maria Antônia, nascida em janeiro de 1669. Ela seria a única filha de Margaret a sobreviver. 2 outros não tiveram tanta sorte. Um filho, John Leopold, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1670, mas tragicamente morreu dentro de horas. Outra filha, Maria Ana, viveu apenas 2 semanas antes de falecer em fevereiro de 1672, e esse padrão devastador foi um sinal do que estava por vir. A difícil série de gestações de Margaret se devia em parte aos seus próprios problemas de saúde. Embora ela tenha sido uma criança muito mais saudável do que seu irmão, ela teve alguns problemas de saúde crescentes nos anos que antecederam e seguiram sua chegada em Viena. Quando ela chegou à capital austríaca, no final de 1666, as pessoas rapidamente começaram a comentar sobre suas frequentes doenças. Por um tempo, muitos observadores atribuíram isso à constante tensão da gravidez. Em apenas 6 anos, ela suportou 6 gravidezes, incluindo 4 partos vivos e 2 abortos,
cada um deixando-a mais fraca e mais deprimida do que antes. Mas com o passar do tempo, ficou claro que algo mais sinistro estava em jogo. Margaret muitas vezes ficava confinada em sua cama, mesmo quando não estava grávida. Os médicos a diagnosticaram com uma glândula tireoide aumentada, mas no século XVII não havia cura e sua condição só piorou. As coisas pioraram muito para Margaret no começo da primavera de 1673. Ela teve um ataque de dores de estômago que durou 3 semanas, depois desenvolveu febre. Existem documentos escritos por embaixadores estrangeiros na corte de Viena nessa época que indicam que muitos estavam seriamente preocupados que ela morreria. No começo de março, ela tinha problemas para respirar e no dia 10 de março, um confessor foi chamado para ouvir sua última confissão e dar-lhe o sacramento. Apenas 2 dias depois, em 12 de março, Margaret morreu na tenra idade de 21 anos. Uma autópsia revelou uma verdade de partir o coração. Ela estava esperando outro menino no momento de sua morte. Sua vida, tragicamente interrompida, terminou na cripta imperial em Viena, onde foi sepultada. A morte da arquiduquesa e imperatriz do Sacro Império Romano resultou em um longo período de luto na corte austríaca. Os serviços funerários duraram semanas até abril. Leopoldo ficou devastado com a morte prematura de sua esposa. No entanto, isso não o impediu de se casar novamente até o final do ano. Sua nova esposa era a arquiduquesa Cláudia Felicitas da Áustria, membro do ramo tirolesa dos Habsburgos. Horrorizado, percebeu que o casamento não era sobre amor, mas sobrevivência. O jogo dinástico precisava continuar e mais herdeiros, especialmente masculinos, eram desesperadamente necessários para garantir a continuidade do reinado dos Habsburgos. Após a morte de Margaret, seus direitos ao trono espanhol foram passados para sua única filha sobrevivente, Maria Antônia. Quando Maria Antônia morreu em 1692, seus direitos foram herdados por seu único filho sobrevivente, o príncipe Joseph Ferdinand da Baviera. No entanto, a morte prematura de Joseph Ferdinand em 1699, juntamente com a incapacidade do rei Charles II de produzir um herdeiro, desencadeou uma crise de sucessão que mergulhou a Espanha e toda a Europa em uma guerra brutal que durou quase 15 anos. A crise que talvez poderia ter sido evitada se os Habsburgos não se tivessem destruído por dentro devido às suas práticas incestuosas. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Margaret Teresa da Espanha, espero que tenham gostado. Deixe-me saber o que você achou do vídeo nos comentários abaixo e se você tiver mais sugestões, também me avise nos comentários abaixo. Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar. É tudo de mim. Verei vocês na próxima Vida Esquecida. Obrigado.